Oi pessoal, tudo bem? Vou continuar aqui a série de vídeos sobre a Godot Engine, mas dessa vez a gente vai dar um passo à frente nesses vídeos. Nos últimos vídeos a gente viu a instalação da Godot, vimos sobre a interface dela, as ferramentas que temos disponíveis, pelo menos algumas, né? Vimos também o sistema de nós da Godot, né? Os nodes, como funciona a dinâmica deles, a árvore de nodes, mas isso que vocês viram foi tudo bem superficial, porque a gente vai trabalhar melhor com os projetos mais para frente. Vimos também sobre a atualização da Godot, né? Aqui atualmente eu estou usando a Godot 4.4.1. Mas dessa vez vamos dar um passo a mais porque vamos ver programação dentro da Godot. Não pensem que a gente vai direto para programação desenvolvendo jogos agora, desenvolvendo um jogo por inteiro nesse momento. Nesse momento eu quero mostrar fundamentos de programação, porque temos muitas pessoas que participam do projeto Octante que não têm conhecimento avançado de programação. Então eu quero fazer algumas aulas, alguns vídeos sobre fundamentos de programação para que essas pessoas possam ter uma base e possam fazer os seus jogos com base nesses fundamentos e com essa base que eu vou dar com esses vídeos. Que vão ser conceitos bem básicos mesmo, e eu espero que ajudem vocês. Atualmente eu tinha feito aqui alguns códigos, mas eu vou apagar aqui. Eu entrei, desculpa, eu entrei muito rápido aqui, mas o que nós temos aqui? Eu tenho a cena que foi bem parecida com a cena que a gente fez nos vídeos anteriores. Eu criei um script e acoplei no nó da cena, né? Ou seja, eu vim aqui, ó, e criei um nó e acoplei criei um script e acoplei a esse nó que temos aqui. E agora, toda vez que eu clico no ícone de nó, eu vou para dentro do script, né? Que é o script... Eu acho que o nome do script é o mesmo nome do nó, inclusive. Ah, não. O nome desse script é variáveis. Por quê? Porque nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o básico de declaração de variáveis na Godot. Eu vou mostrar, fazer esse vídeo que é com o básico de declaração de variáveis. E o próximo vai ser operação com essas variáveis que a gente vai estar declarando, né? Operações básicas. Além de que eu vou mostrar mais pra frente umas outras declarações bem importantes que vocês vão gostar. Mas beleza. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 4 tipos de variáveis que temos dentro da programação. Quando vocês criam nós na Godot, normalmente eles vêm com essa estrutura aqui, que é a função ready e a process. Vou colocar aqui. E beleza, o que são essas funções? A gente também vai fazer uns vídeos sobre o que são funções e falando um pouco sobre elas. Mas para vocês entenderem logo de cara, a função ready, ela basicamente vai rodar uma vez quando eu inicio o meu script, enquanto a process ela vai rodar a cada frame. De cara isso não vai fazer muito sentido, né, como eu disse, mas isso vai fazer mais sentido no futuro. A princípio eu só vou usar a função ready para facilitar o entendimento de vocês. Beleza. O que eu vou fazer aqui? O corpo da função no momento é esse. É a função que já é nativa da engine, a função ready, e ela retorna void, ou seja, ela não vai ter um retorno definido. A primeira coisa que eu vou fazer que provavelmente, se vocês já viram os tutoriais, é colocar um hello world aqui. E eu vou rodar o meu código. Como vocês puderam ver aqui na janelinha, ó, apareceu o hello world que a gente escreveu. Basicamente eu escrevi um texto dentro que está sendo mandado como parâmetro dessa função, e ela é responsável por imprimir na saída do nosso projeto esse texto que eu escrevi. Eu posso trocar o texto à vontade, por exemplo, tutorial Octante. E agora, como vocês puderam ver, tá aparecendo agora tutorial Octante na saída. Ignorem aqui a imagem, porque o que vai importar mesmo no momento vai ser a saída do nosso código, tutorial Octante. Mas existe um tipo de variável, que agora eu vou falar um pouco mais sobre variáveis. Existe um tipo de variável que vai ajudar muito a gente nesse processo.
O que são variáveis? Eu falei sobre variável, mas o que são variáveis? Variáveis são basicamente partes da memória que nomeamos e identificamos no nosso código para guardar alguma informação. Como assim? Pensa no computador como se ele fosse um grande armário cheio de gavetas. Isso é a nossa memória do nosso computador, todas essas gavetas, sabe? As gavetas com roupas e tudo mais. E o que são as variáveis? É nada mais nada menos do que você identificar uma gaveta e você declarar o que tipo de coisa que tem dentro daquela gaveta. É basicamente você etiquetar aquela gaveta e dizer, nessa gaveta tem perfume. Aí basicamente você sabe, você vai ter a etiqueta de gaveta de perfume e você vai saber exatamente o que tem naquela gaveta. É uma metáfora meio estranha, mas bora lá. Para GDScript, que é a linguagem de programação que a gente está utilizando na Godot, para fazer a declaração de variáveis, nós escrevemos a palavra-chave, né, a palavra reservada var, e escrevemos um nome, que eu vou chamar de texto. Var texto. Dentro da Godot e dentro do GDScript, nós temos uma coisa muito interessante que é a tipagem dinâmica de variáveis. O que significa isso? Significa que eu posso pegar essa minha palavra reservada texto, que é basicamente naquela mesma metáfora da gaveta, e escrever um olá mundo. Olá mundo. Ou seja, basicamente eu já estou declarando que dentro dessa variável de texto eu tenho olá mundo guardado nela. Assim como foi a metáfora da gaveta. Eu etiquetei a gaveta específica e guardei que dentro dela tem perfume. É a mesma coisa aqui. Eu declarei dentro da memória que um pedaço da memória vai ser nomeado como texto e dentro desse pedaço da memória eu vou ter olá mundo escrito lá. Ou seja, agora minha memória já sabe que eu tenho uma variável chamada texto e que eu tenho essa informação guardada dentro da memória. Beleza. Aí, o que eu posso fazer na minha função print? Eu não falei muito da função print, mas é porque ela é uma função bem simples. Basicamente, você escreve print, abre parênteses, e você escreve o texto e ele vai imprimir na saída do seu código, né? Agora, eu vou escrever texto aqui dentro do print. E o que vocês acham que vai acontecer? Eu vou salvar aqui e vou rodar meu código. Agora, olha, salvou o Olá Mundo escrito dentro dele. Isso é muito interessante, porque agora eu não preciso mudar diretamente dentro da minha função a informação que está aqui, porque eu posso mudar a informação dentro da minha variável agora. Agora eu só vou mudar para Olá. E vou rodar. Aí agora só é Olá. E beleza, eu declarei uma variável e indiquei que dentro dela está guardado um texto. Mas vocês devem estar se perguntando, mas o que é essa variável? Qual o tipo dela? E tem a ver com a tipagem dinâmica do GDScript. Algumas linguagens, elas têm uma tipagem dinâmica, onde você não precisa declarar qual é o tipo da variável, mas a linguagem vai identificar à medida que você escreve dentro dela, escreve a informação dentro da variável, que é o caso do GDScript. Ele é dinâmico, ou seja, se eu declarar um texto, ele vai identificar que aquela variável é uma variável usada para guardar texto. Mas uma coisa muito interessante que o GDScript tem aqui é que você pode fazer isso de forma estática, que é o outro tipo, né? Tipagem estática. Ou seja, você declara um tipo para aquela variável. No caso do var texto, ela é do tipo string. Beleza, mas vocês devem estar olhando e se perguntando, então, mas o que é uma string? Uma string é uma cadeia de caracteres. Sabe o caractere que você vai ter dentro, pode ser um caractere qualquer, A, B, C, D, ou até números, tipo 1, 2, 3 e assim vai? A string, ela é uma cadeia de caracteres. E ela, normalmente, em algumas linguagens, a string ela não existe dessa forma tão nativa dentro da linguagem. Dentro da linguagem C, por exemplo, a gente tem o tipo char, que é o tipo de caractere, e a gente cria a cadeia de caracteres. Mas o GDScript ele facilita a nossa vida e ele cria logo direto uma variável do tipo string, que já vai ser responsável por ser essa cadeia de caracteres. Mas beleza. Eu falei, e o que isso significa? Agora significa que, como eu declarei estaticamente que essa minha variável texto é uma string,
significa que ela só pode receber textos dentro dela. E a linguagem só vai identificar, né, que o que é texto, o que está dentro das aspas, né? Ou seja, se eu escrever, por exemplo, qualquer coisa aqui e rodar, ele vai identificar que isso é um texto. Até se eu você pode estar se perguntando, tá, então, mas se eu colocar números? Se os números estiverem dentro das aspas, ele vai identificar que os números são textos. Mas e se eu quiser colocar números fora de aspas? Eu não quero que esses números sejam textos, eu quero que sejam números mesmo, tipo o número 10. A variável não vai, a linguagem não vai deixar, porque eu declarei texto como sendo um tipo string e eu declarei um valor inteiro para ele, eu declarei um int. E é aí que entra o outro tipo de variável que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só mudar isso daqui para octante. Octante. Eu vou rodar aqui e vai aparecer octante. Bom, o próprio compilador da engine já deixou claro que existe um int, né, que é o tipo inteiro, e é o que eu vou mostrar para vocês agora, que é a variável do tipo inteiro. Eu vou chamar ela de inteiro e vou colocar só o número 10. Como eu disse, eu vou dar um print aqui. Inteiro. Ó, e ele printou na ordem, ó. Ele printou primeiro o texto que está salvo como octante e depois imprimiu o inteiro que tá informado o 10. Beleza. E agora vocês devem estar se perguntando, tá, Ayrton, mas e você não vai declarar um tipo? Como eu disse, a gente não é obrigado dentro do GDScript a declarar um tipo para variável, mas eu acho, sinceramente, que é uma boa prática você declarar o tipo, porque isso vai facilitar muito a sua vida. E eu vou declarar aqui o inteiro como sendo uma variável do tipo inteiro. Agora, o compilador, né, a nossa aba de script, tem certeza absoluta que a variável inteiro é do tipo inteiro, é do tipo int. Int é a palavra reservada para a gente identificar variáveis do tipo inteiro. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, Ayrton, mas e se eu quiser uma variável, por exemplo, um número decimal, né? Que são os nossos famosos números quebrados, por exemplo, 5.5 e coisas do tipo. Eu vou até mostrar um exemplo. Se eu colocar aqui inteiro dividido por 3, para printar, já vai funcionar. Só que, ó, eu vou primeiro colocar inteiro dividido por 2. O que significa inteiro dividido por 2? Significa que eu tenho 10 dividido por 2, que é igual a 5. Mas se eu colocar inteiro dividido por 3, como a gente sabe, 10 dividido por 3 vai dar um número tipo 3.3333333. Aí, ou seja, vai dar um valor decimal. Só que como a nossa variável ela é do tipo inteiro, ela não vai se preocupar em fazer essa parte decimal, porque ela se responsabilizou, por ser do tipo inteiro, em fazer a representação de um número inteiro. Então vocês devem estar se perguntando, tá, mas como a gente vai fazer essa representação de um número decimal? Aí nós temos as variáveis do tipo float, né? Palavra reservada var, e eu vou escrever decimal para representar isso. Float. Criei uma variável do tipo float que se chama decimal. E eu vou guardar um valor de cara nela, que vai ser, como eu disse, 3.333. Agora, se eu pegar e imprimir o meu decimal, vai aparecer, ó, 33333. Eu vou fazer um teste com vocês agora, mostrando o que acontece se eu escrever a variável decimal como se fosse uma inteira, né? Como se fosse um valor inteiro. E aqui eu dividi por 4, que vai dar 2.5, né? Aparece 2.5. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o inteiro lá embaixo, lá em cima. Dividir tanto o inteiro quanto o decimal por 4. O inteiro só aparece 2 e o
float, né, o decimal, aparece 2.5. Isso acontece por conta daquilo que eu falei para vocês. A variável do tipo int, ela só vai se preocupar em fazer a representação inteira desse valor, enquanto a variável do tipo float vai fazer essa preocupação, né? Ela vai ter essa preocupação com o valor decimal. Mas eu não vou falar muito sobre isso porque a gente vai ter o próximo vídeo sobre operações com isso. Eu só dei um spoilerzinho disso porque é importante vocês entenderem essa questão do inteiro e do decimal. Eu vou até fazer logo a representação aqui, 2.5, só para vocês terem essa ideia. E a última variável que eu quero mostrar nesse vídeo é uma variável de verdadeiro ou falso, que quem já programa já sabe qual que eu tô falando, né? Eu não sei como colocar um nome sem ficar... Eu vou colocar... É porque o nome que eu queria colocar já é o tipo da variável, né? Então... eu vou colocar var... VF, de verdadeiro ou falso. E o tipo que eu quero usar é o tipo bool, que são variáveis booleanas. Booleanas, ela fica alternando entre verdadeiro ou falso, né? Ou seja, ela só pode ser true, que é verdadeiro, ou false, que é falso. Eu vou deixar aqui em true e vou imprimir ela aqui. VF. E vou imprimir aqui. E como vocês podem ver, ela imprime true. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, Ayrton, mas ela está imprimindo um texto, assim como a string. Sim, ela está imprimindo um texto, mas ela imprime um texto muito específico, que é um texto reservado da própria variável, que é true ou false. É a única coisa que a booleana pode imprimir, se aquele valor é verdadeiro ou é falso. Vocês devem estar se perguntando, tá, mas verdadeiro ou falso, isso parece meio inútil, mas não é. Porque dentro da programação, principalmente quando vocês verem estruturas de decisão, vocês vão verificar que essas variáveis são extremamente importantes. Mas beleza. Esses são os 4 tipos de variáveis que eu queria mostrar para vocês, né? Strings, que são variáveis que representam textos, né? Cadeias de caracteres. Pode ser um único caractere, por exemplo, A. Isso já é o suficiente para ser uma string. Mas se eu quiser escrever Ayrton, isso também é uma string, porque tanto o A, que é um caractere, quanto o Ayrton, que é uma cadeia de caracteres, se enquadram no que o tipo string quer representar, que é um texto, né, uma cadeia de caracteres. Enquanto o inteiro é uma representação, ou o int, né, como melhor chamando, propriamente dentro da programação, é a variável que vai representar um número inteiro, e o float é a representação do decimal que temos aqui dentro da programação. Além de que o bool vai ser a nossa representação de verdadeiro ou falso, que vai ser muito importante no futuro. No próximo vídeo, eu não vou ficar só nos prints, tá? Eu não vou só ficar imprimindo na tela o que essas variáveis significam. Eu vou fazer operações com elas, tanto com as que representam inteiros, quanto as que representam decimais, e as que representam strings, tá? Que dá para fazer operações com strings que são bem interessantes mais para frente. E é isso, pessoal. Isso era o que eu tinha para mostrar sobre declaração de variáveis nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do que eu mostrei aqui. Eu tentei mostrar o máximo possível, o mais enxuto possível, esses conceitos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem comentar que a gente vai fazendo vídeos, né? Eu vou montando, gravando vídeos para tirar essas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!